Aqui é a Nai, do Codando com Nai, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer as paginações. Então, a paginação serve para quando você tem um banco de dados com muitos dados e quando você vai fazer uma requisição e ver todos esses dados, para você não sobrecarregar a sua memória e para o tempo de resposta da API ser mais rápida, você coloca ele em páginas. Nessas páginas, então, você determina o número de itens que você quer que apareça por página. Por exemplo, eu quero que apareça 10 itens por página. Então, quando eu for ver aqueles meus itens, vai aparecer, eu tô na página 1, esses são os primeiros 10 itens, e aí você tem a possibilidade de ir para a página 2, 3 e assim por diante, todas as páginas com o número X de item que você determinou. Sendo assim, no vídeo de hoje nós vamos fazer a paginação da to-do list que nós criamos nos últimos 2 vídeos. Esses últimos 2 vídeos nós fizemos então o front-end dessa nossa to-do list utilizando o Angular e o back-end dessa to-do list usando Java. Nós fizemos já a integração dos dois, né, junto com o MongoDB Atlas, e agora nós vamos fazer então a paginação dessas nossas tarefas que estão nessa to-do list. Se você gosta de conteúdo de tecnologia e programação, se inscreva no meu canal, não se esqueça de curtir e compartilhar o meu vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nosso código que a gente já fez, né, do nosso projeto, da nossa to-do list. Tá lá no meu GitHub, se vocês não fizeram antes, podem pegar lá no meu GitHub, só dá o git clone, eu vou fazer aqui rapidinho. Esse aqui primeiro é a API, então é o back-end. Vou abrir aqui meu prompt, cd desktop, escrevi errado, desktop, e um git clone. Já foi, e agora do front-end. Mesma coisa. Git clone. Prontinho. Podemos até fechar esse aqui. E tá aqui, né, o nosso projeto. Aqui é o back-end e aqui o front-end. Então, vamos abrir primeiro o front-end aqui com o code. Aí, para configurar ele certinho, abre o terminal, npm i, e aí ele vai fazer a instalação das dependências que a gente usou, né, no projeto dos outros vídeos. E ok, tá fazendo aqui as instalações certinhas, e aqui o nosso back-end. Eu vou estar usando o IntelliJ, e aí é só abrir ele, clica aqui, novo projeto, no caso o Open, né, que eu vou só abrir o meu projeto que já tá aqui. Na área de trabalho, é esse aqui, API to do, aqui, esse aqui mesmo. Ok, já abriu, é esse aqui, né, Java, API to do list. Tá aqui o nosso controllerzinho. Nós vamos mexer muito no controller, que a gente vai ter que fazer aqui o nosso get mapping da paginação, né, que é o nosso objetivo desse vídeo. Então, ok, tá aqui funcionando. Nosso front já fez as instalações também que tinha que fazer. Vamos rodar o nosso front. Vai ser npm run start, pra gente ver se ele tá rodando certinho, se vai abrir certinho tudo. Abriu aqui no localhost 4200, é Ctrl e clicar no lugar já abre. Então tá aqui, né, a nossa lista de tarefas. E se a gente vier aqui no nosso back-end, lembrando que, né, quando vocês forem fazer, né, se tiveram que fazer a configuração aqui do MongoDB Atlas, né, nos outros vídeos a gente fez essa configuração, a gente tem que colocar aqui sempre no nosso Application Properties a nossa URL, né, do nosso banco de dados. Então, se você fez o git push, né, o git clone no caso, do meu repositório, você tem que vir aqui e mudar para o seu banco de dados. Tem que fazer isso, né, com aquela URL que fornece. E aí você coloca aqui a sua senha, tudo certinho, e ele já vai estar funcionando. Então, vou aqui fazer a configuração, só tenho que alterar essa senha aqui para colocar o do meu banco de dados e prontinho, já vai estar funcionando.
Ok, então vamos lá. Eu já fiz agora a configuração aqui do nosso Application Properties. Vamos só ver se está funcionando o nosso banco de dados certinho, se vai aparecer aqui no nosso front-end os dados que já tem salvo lá no nosso banco de dados. Então agora é só dar um run aqui. Aqui ele está inicializando. Ó, pronto, falou aqui que já foi startado e ele foi startado como sempre na porta 8080. Tá, então a gente pode voltar aqui no nosso front. Vamos atualizar e pronto. Apareceu aqui todos os itens que a gente tem lá no nosso banco de dados. Se você não tem nenhum item no seu banco de dados, você pode estar aqui adicionando um novo item. Por exemplo, vou adicionar aqui vídeo e vou clicar em adicionar. Pronto, ele adicionou aqui embaixo, né? Dá pra você marcar como concluído ou não, excluir. Todas as funcionalidades a gente já configurou, né? E também você pode vir aqui e conferir no seu banco de dados. Aqui você dá um refresh e aí ele vai aparecer lá embaixo. Ó, viu? Já apareceu aqui vídeo, apareceu que não tá completo, né? Porque a gente aqui não deixou selecionado esse checkbox. Mas já tá aqui, ou seja, nosso back-end, nosso front-end tá funcionando perfeitamente. Então agora nós vamos configurar a paginação. Vamos lá, você vai entrar na sua ideia do seu back-end, no meu caso aqui o IntelliJ. E vocês vão na pasta controller, to do controller, que é onde a gente faz os nossos métodos HTTP, né? Aqui a gente vai fazer umas pequenas alterações. Vamos mudar aqui para apenas o asterisco, porque quer dizer que vai pegar a rota base, né? Que normalmente é a nossa 4200, mas pode ser outra, então vai pegar a rota base. E aqui nós vamos adicionar então o nosso get mapping com a paginação. Então vamos lá, mesma coisa, mesmo formato. Primeiro a gente começa sempre com uma anotação, então vai ser get mapping. E a alteração aqui vai ser a nossa rota. Aqui a rota não vai ser só a to-do API, porque a gente vai estar pegando a das paginações. Então aqui, vamos lá, aspas duplas, barra, paginated. Eu vou manter em inglês, porque por padrão mesmo, mas se você quiser colocar em português também não é um problema. Então, paginated, desse jeito. E agora vamos configurar o que a gente vai querer que ele faça, né? Então, ele vai ser public. O formato vai ser muito parecido, a gente só vai mudar pequenas coisas. Que vai ser aqui, então, page, to do. Aqui não importou, então é só clicar aqui em import class. Prontinho. Get paginated de novo, tá correto? E aqui nós vamos abrir então. Abre aqui os parênteses, né? E vamos colocar agora onde que vai fazer essas requisições, né? Os tamanhos, as propriedades que eles precisam, para os parâmetros, né? Que precisa para funcionar essa paginação. Então vamos lá, request. Aqui, ó, request param, ou seja, os parâmetros, né, da requisição. Então aqui, default value 0, aspas duplas, né, 0, int page. Aqui nós vamos colocar os parâmetros de como que a gente quer que ele funcione, né? Primeira coisa, a gente está colocando as páginas, as paginações. E a segunda coisa, que vai ser por onde vai começar, né? E o segundo parâmetro, nós vamos colocar... Aí aqui nós vamos determinar o número de itens que você vai querer que aparece por página. Eu vou colocar, a princípio, 5 itens por página, mas também vai de você, depende de para qual API você está mexendo, né? Normalmente essa requisição do número de itens que vai querer por página vem do front, né? Eles vão te informar, eu quero por página que seja 6 itens, 8 itens, e aí você coloca aqui de acordo com o que for solicitado para você, né? Porque isso aqui que a gente está fazendo, essa paginação, ela é aplicável para qualquer API. Então, se você estiver trabalhando com uma API muito grande, mas aí no site, por front, a gente vai querer 10 itens. É aqui que você vai mexer nisso. Eu, por enquanto, vou deixar 5 itens. E vou colocar aqui, int size. Ok. Então, vamos continuar aqui. Aqui a gente vai
abrir chaves e vai colocar agora a função aqui, ó, Paddable. Ela já é do Spring, então a gente vai estar utilizando. Coloca aqui pequenininho agora. É igual a Page Request, aqui, Page Request, ou seja, a requisição da página, né, que você vai querer estar vendo no momento, ponto off. E aqui nós vamos colocar esses parâmetros de cima que a gente já estabeleceu, né? Qual que vai ser a requisição, qual que vai ser a página que vai estar lendo, qual que é a quantidade de itens que tem que aparecer nela. Então, vamos lá. Page Size. E qual que vai ser o tipo de exibição? Então, vai ser Sort by. E aqui na frente o task, né, que é o que a gente montou, que são as tarefas. Ponto Accidence, desse jeito, que tá mesmo, ponto e vírgula. E aqui embaixo falta o quê? Falta o nosso return, o que ele vai retornar quando isso acontecer. Vai ser repository, vai retornar o quê? O repositório. E aqui find all, ou seja, tudo que tiver achado, usando o quê? A paginação. Ponto e vírgula. E aqui tá montado já a nossa paginação de uma maneira básica. Nessa forma aqui que tá montada, a gente não consegue ainda usar lá no nosso front-end. Mas vamos dar aqui um rerun para ele recarregar certinho. Essa paginação que a gente está usando aqui, a gente já consegue ver ela lá no nosso Postman. Então, vamos lá testar ela agora no nosso Postman. Vamos abrir aqui o Postman, e aí você clica aqui para abrir vai deixar no Get, e aqui nós vamos colocar o quê? O nosso localhost 8080, que foi onde ele abriu, né? Dá para você olhar aqui no seu IntelliJ, ele vai falar aqui, olha, qual foi a porta HTTP que ele está abrindo. E aí você vai colocar to-dos API, que mais uma vez foi o que a gente setou aqui, olha. To-dos API, barra o quê? Barra esse nome que você colocou aqui, no caso a gente colocou paginated. E aí você vai colocar o quê? Aqueles parâmetros. Então, paginated, page 0, size 5, que é o tamanho da página que a gente pediu, né? Os itens. E aí você dá um send aqui, espera ele carregar e pronto. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Já apareceu aqui, né? O conteúdo é o quê? Task, comprar roupa, não tá completa e tal. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Apareceu o 5. Aqui embaixo aparece mais algumas informações, que é uma questão do back-end, mostrando qual que é a página, qual que é o tamanho, qual que é o tipo. Então, assim, é só esses dados que aparecem aqui, mas o que nos interessa no momento para ver se tá funcionando é aqui. Então, nossa paginação aqui pro back-end já tá funcionando, já tá aqui certinho. Agora vamos, então, no nosso front-end, né? Ele foi construído em Angular, então eu vou usar aqui no SRC App. Primeira coisa que a gente vai configurar vai ser aqui o nosso App Component TS. Então, aqui no nosso Component TS, a gente vai criar outra interface, né? Já tem esse aqui, Export Interface to do Item. Nós vamos criar agora o da paginação. Export Interface Paginated To-dos. E aí a gente abre chaves e vai montar o que vai vir nessa nossa interface. Pensando na questão da paginação. Então vamos lá. Content, ou seja, o conteúdo vai ser qual? O conteúdo vai ser o nosso to-do item, né? Que é o que a gente fez acima aqui, ó, nessa parte. Então, o conteúdo vai ser isso. Vírgula, ó, ponto e vírgula no caso. Próximo, vai ser o nosso total pages, né? O número total de páginas que tem. Vai ser number, ponto e vírgula. O que mais que precisa? O nosso number vai ser number. E o nosso size, né? O tamanho também vai ser number. Ok. Agora vamos fazer a alteração aqui do nosso App Component.
porque aqui a gente tá só colocando to-do list e a new task, mas a gente precisa colocar agora a paginação também. Então vamos lá. To-do list fica assim, a new task fica assim, mas vamos acrescentar coisas. Vamos acrescentar então, qual que é a página que tá no momento? Então, current page, né? Qual que é a página que você vai estar, né, no momento certo. Então, current page vai ser number, e ela começa como 0. Por que a gente vai colocar aqui esses zeros? Vocês vão ver que os próximos também que a gente vai colocar é 0. Porque esses aqui a gente vai estar pegando do nosso back-end. Então, a gente não precisa informar eles aqui, porque eles já foram setados lá no nosso back-end. Então, vamos lá. Current page, total page, que também vai ser number, igual a 0. Opa, 0. Escrevi number errado. Number. E, por último, o nosso page size. Page size. Que também vai ser number igual a 0. Pronto, nosso app component vai ficar assim. Ok, então o nosso constructor vai ficar assim. A gente agora tem que mudar o nosso ng on init. Pode apagar toda essa linha e vamos colocar this ponto load task load tasks, ou seja, para carregar as tarefas vai ser de acordo com o quê? Quando tiver no this.currentPage. Vai carregar as tasks quando tiver o quê? Quando tiver naquela nossa página correta. Então, agora nós temos que criar esse load tasks que a gente não tem. A gente tem adicionar tasks, toggle complete, tudo, mas a gente tem que criar esse nosso load tasks. Então, vamos lá. Aqui embaixo nós vamos criar, então, o load. Vou até copiar aqui, se não vai ser mais fácil, né? Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, vamos criar o nosso load tasks, que vai ser de acordo com o quê? O page number void. E agora vamos construir o que vai ter nessa nossa página atual, né? Como que ela vai ser montada. Então, this.todo service .get paginated, de novo, paginated tasks. Para pegar, então, as tarefas da paginação, page subscribe. E aqui, quando a gente colocar esse data, quer dizer que tá pegando lá do nosso back-end, né? Dos nossos dados. Então, data, aqui é uma arrow function. Então, vamos abrir aqui as chaves e vamos colocar aqui embaixo o que a gente vai estar querendo. Aqui em tasks está com um erro, né? Tá tax, né? Então, tasks, desse jeito. Get paginated tasks. Agora tá certo. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui pra ficar certinho. This.todo list é igual a data.content. Então, a to-do list vai ser igual ao quê? Ao conteúdo que a gente colocou aqui em cima. Cadê? Aqui em cima, ó. Content to-do item. Ponto e vírgula. This. Ponto. Total pages. Total page. Aqui eu vou colocar total pages, né? Porque tem que ser no plural. Então, total pages, que vai ser igual também ao data. Ponto. Total pages. Ok. O próximo, this ponto current page, a página atual, vai ser igual a data ponto number. E o último é o nosso size. Então, this ponto page size é igual a data ponto size. Aqui, se você ver, tá dando um erro por quê? Porque a gente não criou ele no to-do service. Então, vamos lá no nosso to-do service aqui, que tá esse get test
get tasks, né? A gente vai apagar e a gente vai criar ele aqui. Então, vamos lá. Então, vai ser o get paginated, né? Paginated tasks page, number. E aqui fora vai ser a mesma estrutura desses de baixo, só que agora mudando pra pegar a paginação, né? Então, vamos lá. Observable. Aqui também vai mudar. Aqui nós vamos colocar o nosso paginated to-dos. Já até apareceu aqui pra gente. Ele que nós vamos usar, porque a gente tá usando aqui a paginação. Abre aqui as chaves e vamos colocar o que vai, né, ser de base para nesse get. Ele vai dar, então, return this.http.get. Aqui, novamente, a gente coloca a paginated to-dos. E qual que vai ser a URL? Aqui a gente tem que fazer uma mudança, né? Então, vamos lá. Aqui vai ser crase. Nós vamos colocar o cifrão. E aí, você abre chaves. Aqui, nós vamos pegar this base URL, ou seja, nós vamos usar, né, essa base aqui, URL, mas com um path diferente, né, com um caminho diferente, que vai ser o nosso paginated que a gente criou lá no nosso back-end. Então, paginated, exatamente aquele que a gente criou, que a gente usou lá no nosso Postman, vai ser aqui. Então, com a interrogação, pages igual a cifrão de novo. E aqui, abre novas chaves e vai colocar page e ponto e vírgula. Então, vai ficar dessa maneira aqui o nosso get pagined, né, tasks. E vamos para o próximo item aqui no nosso components. Nossa próxima alteração é aqui no nosso add task, porque se vocês verem, ele ainda está criando aqui dessa forma e a gente não quer que fique assim. Aqui, nós vamos deixar vazio, apaga esse crate e deixa vazio assim. Então, aqui, a gente já pode apagar essa linha de baixo, né? E vai deixar aqui, this new task, né, no caso, ponto e vírgula. E aqui embaixo vamos colocar this ponto load tasks, this ponto current page, ponto e vírgula. Então, é assim que a gente vai querer que fica o nosso adicionar, né? Porque aqui a gente tá colocando que é pra adicionar aonde? Na nossa página atual. Aqui no nosso Toggle Complete, a gente não vai mudar nada, porque ele é só aquela funcionalidade de quando clicar no checkbox aparecer como completo, né? Então, aqui no nosso Delete Task, a gente vai fazer a alteração. A mesma alteração que a gente fez aqui no adicionar a tarefa. A gente vai apagar essa última lista, essa última linha aqui. E aí, nós vamos acrescentar exatamente essa linha aqui, ó. Essa última do nosso Add Task. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ser a mesma coisa, a gente não vai mudar nada nisso. Agora, nós temos que acrescentar o quê? Você tem que pensar que você está criando uma paginação. Ou seja, você precisa das outras páginas. Então, você tem que criar essa funcionalidade, né? A gente vai aplicar lá no nosso HTML essa funcionalidade. Então, aqui já vamos criar ela, que vai ser o quê? Da página anterior e da próxima página. Então, a gente tem que criar essa funcionalidade de ir de uma página para outra. Então, vamos lá. Nós vamos criar aqui, primeiro, a next page. Ou seja, quando você está numa página e quer ir para outra página. Então, vamos lá. Ela vai ser vazia e void. Por que que ela vai ser vazia e do tipo void, né? Porque ela é só uma funcionalidade. Ela só vai fazer alguma coisa que é ir para a próxima página. E agora a gente vai montar como que ela vai ser construída em cima disso. Então, vamos lá. Abre chaves aqui e vamos começar. Aqui, if, ou seja, se this.current page, ou seja, se a página atual for mais um, ou seja, mudou de página, foi para a próxima página, ela vai receber o quê? This.total pages, referente à paginação total que a gente tem, né? Abre aqui mais um. Então, vamos colocar o que que ele vai fazer. This.load tasks. This
ponto current page mais 1. Vai ficar assim, então. Essa é a nossa funcionalidade de ir para a próxima página. A gente tem que fazer a mesma coisa para voltar, né, para nossa private pages. Então vamos lá. Private pages. Vai ser a mesma coisa, vazio, 2 pontos, void, abre chaves e vamos colocar. Eu vou fazer uma cópia desse aqui de cima e a gente vai alterar o que precisa ser alterado. Então vamos lá. Vai ter a mesma coisa, if current page. Aqui vamos apagar essa parte aqui e vamos colocar o quê? Assim. This load task, this current page, aqui só que tem que alterar para menos 1. Ou seja, voltou, tá indo para menos uma página, né? Do que é a página atual que você está. Então aqui, no nosso component TS, tá montado. Vamos então para o nosso HTML e vamos adicionar aqui, porque a gente precisa ter uma funcionalidade, né? Pensando agora no front. Como que a gente vai fazer com que a pessoa consiga navegar de uma página para outra? A gente precisa daqueles botões. Aí, ao invés de cada um, vocês podem importar do Bootstrap os botões, né? As setinhas. Vai do que você quiser pro seu front. Eu aqui vou só colocar botões mesmo, para ser uma coisa mais rápida, mais básica. Então aqui, depois da nossa lista, né, aqui, depois do L, nós vamos implementar, então, essa questão da nossa paginação. Então, vamos lá, vamos criar primeiro uma div. Essa div, a gente vai colocar, então, uma class, que vai ser o quê? A nossa classe da paginação. Então, vai ser faltou um T, né? Pagination. Então, o que a gente vai precisar na nossa paginação? A gente vai precisar de um button, né? Pensando que é o botão de voltar. Dentro dele, nós vamos colocar anterior, que vai ser um botão que vai estar escrito isso dentro. Aqui que vocês colocam o Bootstrap se quiser, igual nós colocamos aqui em cima nos outros vídeos, ó. Podem colocar aqui se vocês quiserem, ao invés do escrito, né? E fazer as configurações com base nisso. Tá bom, então ele vai ter o quê? Ele vai ter a função de clique, né? Então, quando ele for clicado, ele vai fazer alguma coisa. Aqui, no caso, ele vai fazer o nosso prev pages, ou seja, voltar à página, que foi o que a gente criou lá no nosso component TS. Aqui nós temos que colocar que vai ser vazio, né? Porque ele só vai voltar. E vamos colocar aqui agora desativado, né? Ele vai ser desativado quando o quê? Por que a gente tá colocando isso? Porque senão, quando estiver na primeira página, que é a página 0, ele ainda vai ficar aparecendo ali o anterior, sendo que não tem uma página anterior. Então, a gente vai desabilitar ele quando for isso, né? Então, vamos colocar aqui. Quando o current page for igual a 0. Ou seja, se tiver na primeira página, esse botão não tem por que existir. Então, desativamos ele. Ok. O que mais que a gente precisa? A gente, no meio deles, né, é interessante, imagina, você vai ter os dois botões, o de anterior e o de próximo. No meio, normalmente, quando você vai nas páginas, né, que tem várias paginações, tem em qual página você tá. Então, vamos lá, nós vamos colocar aqui, então, um spam escrito página, para falar a página, né, página, então, abre as chaves assim, pode até já fechar elas aqui, e vamos colocar o que vai estar aqui no meio. Current page mais 1. Ok. Agora aqui fora ou seja, agora o total de páginas que tem na nossa aplicação. Opa, adicionei uma mais. Então, qual que é o total de páginas? Também vai estar vindo lá do nosso back-end. A gente aqui não coloca nada, que a gente está só utilizando, né? Então, a página atual que a gente está e de qual o número total de páginas que tem. Agora aqui embaixo nós vamos colocar o quê? O nosso segundo botão. Vamos copiar esse botão daqui de cima e vamos fazer as alterações de novo. Aqui a gente está facilitando o nosso trabalho, né? Então aqui não vai ser prev pages. Aqui vai ser o nosso next page. Também vazio. E ele vai estar desabilitado com o quê? Vai estar desabilitado aqui na frente quando current page mais 1
Opa. Maior. Gente, meu teclado... Ah, foi. Maior ou igual a total pages. Ou seja, se a próxima página, né, a última página, for igual ao número total de páginas, pode desabilitar que não vai ter um próximo, né? Aqui também a gente tem que mudar para a próxima página. Próxima. Tem acento, né? Tem acento aqui no O. Então, próxima, vamos escrever bonitinho. Próxima. Pronto. Então, aqui o nosso HTML já tá todo construído, já tá pronto. Vamos lá pra ver se já tá funcionando, já tá aparecendo. Por mais que a gente ainda não implementou o CSS, né? Então, ele não vai estar certinho. Vamos ver como é que tá lá na nossa página. Né? Vamos dar um reload aqui pra ter certeza. Ok, ó, vamos ver. Já tá aparecendo aqui os 5 itens apenas da página, como a gente tinha colocado lá no nosso back-end, né? Já tá aparecendo, então, o nosso botão anterior já tá desativado, porque a gente tá na página 1. Já falou que nós temos 3 páginas, então nós estamos na página 1 de 3. E já tá aqui o nosso botão próximo. Vamos ver se ele tá funcionando. Tá, nosso botão próximo não tá funcionando. Vamos ver onde tá o problema. Aqui, no nosso Next Page, tá tudo certo, tá desabilitado só quando for no Total Pages, tá. Então, vamos no nosso component aqui. Next Page. Tá tudo certo, tá. Então, onde falta o erro é aqui no nosso Studio Service, né, pra gente ver. Get Paginess, tá. Ah, aqui, olha, nosso erro tá aqui. Aqui, quando a gente colocou a nossa URL, né, colocamos aqui para usar a URL como base na paginação, e aqui a gente colocou pages, mas não é pages. Você pode até abrir aqui o seu Postman e ver, olha, aqui é page. Então, foi um erro de digitação, entrou um S a mais. Vamos salvar e vamos lá ver. Vamos fechar aqui. E pronto, já tá funcionando. Então aqui quando tá clicando no próximo, tá indo, ó, normal. Agora a nossa lista já tá divididinha, já tá paginado. E aqui já tá funcionando perfeitamente. Agora então ficou faltando só o nosso CSS, vamos lá. Aqui no final vamos colocar então o nosso pagination, né, pagination. Então vamos colocar o que? Um margin top, para ele ficar com espaço entre ele e as nossas tarefas. Eu vou colocar de 16 pixels. Display, flex, justify content, justify content center, para ele ficar centralizadinho. Align item center também. E um gap, para ficar com um espacinho bacana, de 16 pixels também, 16 pixels. Agora a gente vai mexer ainda com o nosso button, né? Então vamos lá, um pagination button. Vamos colocar um padding de 8 pixels e 16. E faltou só o nosso cursor pointer para ficar bem bonito quando a gente colocar o nosso mouse em cima, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó, então beleza, já ficou legal, ficou um espaço aqui bacana, os botões também estão com espaço aqui. Então é isso, olha, já funciona aqui, vai pra próxima. Agora, vou mostrar pra vocês, voltando lá no back-end, que se vocês quiserem mexer no tamanho, vamos supor que a API de vocês é uma lista muito maior e aí o front pediu para que fique aqui 10 itens. Vocês vão lá no back-end de vocês e aqui, quando a gente colocou os parâmetros, é aqui que vai ser alterado, olha. Vamos colocar 8 itens, para não ficar muito grande aqui, porque é só uma to-do list, né, não tem muita coisa para mostrar. Então vamos lá, aqui, vamos dar um rerun, stop and rerun. Vamos esperar, ele vai rodar de novo. Ok, rodou já aqui, né? Started, tudo mais. Vamos dar um refresh aqui. E pronto. Dá pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí já tá aparecendo 8, já diminuiu aqui para 2 páginas, né? Porque não tem tanto item assim. Então no vídeo de hoje foi isso. Nós fizemos a nossa paginação e integramos o nosso back-end com o nosso front-end, de forma que no nosso front nós conseguimos navegar pelas nossas páginas e aumentar ou diminuir o número de itens que nós temos nela,
Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Toda semana sai vídeos tutoriais, vídeos da minha rotina e mais coisas sobre programação e tecnologia.